novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, para nossa alegria, estamos entrevistando Avildo Fioravanti, presidente do Centro Irmã Ângela. Tem um histórico belíssimo dentro de sua vida como pai de família, espírita atuante, é orador e nasceu em berço espírita. Avildo, é uma alegria imensa tê-lo conosco. O prazer é meu, Nena. Eu sinto-me orgulhoso em poder colaborar com o seu programa. É a segunda vez que estou vindo nele, não é? E espero poder continuar com... Nós também esperamos. Avildo, hoje nós vamos falar um tema muito rico ao seu coração, eu sei, e ao nosso também. Nós estamos completando 150 anos de espiritismo, né? Por que só 150 anos? Por que ele não nos veio antes? Se eu fosse fazer uma análise sozinho, eu acharia que até é prematuro a chegada do Espiritismo, porque nós ainda estamos com tantas dificuldades de colocá-lo em ação em nossa vida, que por vezes pensamos que ele chegou antes da nossa capacidade. Lógico que ele veio na hora certa. O homem não estava amadurecido o suficiente para compreendê-lo. E vejo também outro aspecto, dona Nena. A doutrina, para ser divulgada e compreendida, ela precisa do apoio da ciência. Tanto que Kardec recomendou que ambas andassem juntas. Caso contrário, a ciência iria embora e a doutrina ficaria. E se a ciência não tivesse no ponto que estava, haveria mais dificuldade de sua divulgação. Tanto que as pessoas que primeiramente aderiram à doutrina foram pessoas do campo científico de alto nível, que entenderam nela um princípio lógico, coerente, e daí para frente a doutrina começou a se desenvolver. Então, em síntese, eu diria que ela veio no momento certo. Bom, mas ela só podia ser cientificamente, é a Europa, era o continente, e ainda hoje isso acontece. Religiosamente, ela lá, na Europa, não poderia ser a parte religiosa, porque as raízes do catolicismo ainda são profundas. Muito fortes. Muito fortes, né? E essa tarefa de escrever o Livro dos Espíritos foi confiado a Kardec porque ele tinha algo especial. Sim, eu acredito que todas as tarefas são delegadas às pessoas capazes de desenvolvê-la. Embora muitas vezes nós falhamos na missão que temos e o trabalho é postergado, é adiado por falha nossa. Mas Kardec foi muito fiel aos objetivos. E o interessante, Nena, é dado até a característica moderna e pedagógica da doutrina, Kardec foi, antes de tudo, um educador. Ele foi educado na mais importante escola, num método moderníssimo com Pestalozzi, e inseriu no próprio Livro dos Espíritos um método didático de perguntas e respostas. E toda a doutrina espírita, ela se baseia no estudo, no desenvolvimento do conhecimento. Parece que Kardec deu, assim, a acelerada mais importante no sentido pedagógico da doutrina. Tanto que o sentido moral da doutrina, ele acompanha como uma consequência natural do conhecimento, né? O conhecimento vem carregando o comportamento moral. Sem o conhecimento, as atitudes acabam se tornando desconexas, não é? E, portanto, Kardec foi devidamente preparado para isso e cumpriu muito bem o papel dele. Você disse como educador. Agora, é estranho porque ele não nasceu espírita, não é? Ele tinha suas raízes fundadas em outras religiões. Então, esse preparo deve ter vindo de muitos séculos antes, não? Sem dúvida, sem dúvida. Nós sabemos que ele até entre os druidas já havia experimentado o fenômeno mediúnico e deve ter sido preparado no conhecimento principalmente filosófico da doutrina e
acima de tudo, na responsabilidade que implica na maturidade do espírito. Porque ele levou isto de uma forma científica ao estudo dele. As pesquisas que ele desenvolveu deram à doutrina uma base sólida, que não dá mais para destruir esta base, porque ele preparou corretamente. Ele tinha esse Era um pesquisador. Um grande pesquisador. Isto que a gente observa, ele não aceitava por aceitar, mas pesquisava. É por isso que ela é tão, nós diríamos, sem contradição, não é? É interessante que às vezes eu tenho a impressão que ele insistia numa pergunta de formas diferentes, que os espíritos respondiam, eu já vos respondi, como já muda de assunto, mas ele ia atrás para se certificar da verdade. Agora, no livro dos Espíritos, Kardec contraria algum ensinamento de Jesus? Não, ele apenas corporifica os ensinamentos de Jesus com explicações lógicas, racionais. Ele desmistifica a ideia do milagre, ele desmistificou o dogma do inferno e do céu. Quer dizer, são pontos fundamentais em nossa vida. Até porque não foi Jesus que criou nem céu nem inferno. Claro, né? fomos nós. Foi a religião que criou isso com o intuito de educar pelo medo. Mas Kardec veio educar pelo amor. E, portanto, tinha que desmistificar a ideia da punição. E mostrou o interior de cada um de nós, a que Jesus já havia se referido, né? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, não significa andar atrás de Jesus, mas procurar entender e acompanhar o evangelho dele. E você lembrou, nós estávamos sendo educados pelo medo, e no livro dos Espíritos, até o fenômeno desmistifica este medo, não sem é? Dúvida, sem Porque dúvida. o demônio, os obsessores, ele desmistifica isto. Então educa o homem no íntimo a aprender. Nisto, a gente observa que de maneira nenhuma o Espiritismo deixa de ter seu fundamento no Evangelho. Não é? Sim, como nós sabemos, a doutrina tem 3 bases sólidas de apoio, no aspecto científico, filosófico e no moral, que é o religioso. Que religioso é o nome que se dá porque baseia-se no Evangelho de Jesus. E, portanto, você outro dia estava conversando conosco a respeito da religiosidade. O que Kardec deixa bem claro em toda a obra é o desenvolvimento da religiosidade no espírito do homem. A religião é um mero um rótulo que pode mudar, alterar, perder o valor, mas a religiosidade é um valor intrínseco. Este não perde o valor nunca. E por que alguns ainda insistem em que o Espiritismo não é religião? Porque eu acredito que eles estão presos ao lado místico da religião, ao lado dogmático da religião. E realmente, se você for observar a doutrina espírita e compará-la às outras, não é uma religião. Não.